Hoje eu voltei para falar sobre um livro que já estava há bastante tempo na minha lista. Eu sempre acabava postergando a leitura dele, mas só consegui ler agora. Na verdade, tem algumas semanas que eu já terminei ele. É o Madame Bovary, do Gustave Flaubert, nessa edição impecável da Martin Claret. Ele tem essa capa estofada, o título espelhado, tem uma folha de guarda muito, muito bonita, então tá uma edição realmente incrível, do jeito que a gente gosta. Esse livro não só é um clássico, como ele tem uma representatividade muito forte na história da literatura, né? Ele demarcou o nascimento do realismo, né? Que seria o movimento que vem logo depois do romantismo, então ele traz algumas características que são opostas da escola anterior. Então aqui a gente vai encontrar aspectos mais reais da vida, do cotidiano e das pessoas em si, como o próprio nome já diz. O que fica bem claro, inclusive, na história do Flaubert, né, seja diluído nas entrelinhas ou mais escancarado na história. Aqui nesse livro a gente vai encontrar uma narrativa que gerou muita polêmica na época que ele foi lançado, né? Afinal a gente está falando de um livro que foi publicado a primeira vez na metade do século XIX, e o Flaubert inclusive chegou a ser processado por conta dessa história, porque aqui ele trata de comportamentos e costumes que não se lia, não se via e não se comentava com tanta frequência. Não se comentava com tanta facilidade assim, mas que era comum a qualquer pessoa e a qualquer época. Eu acho que por isso que ele carrega o peso e a relevância que ele tem até hoje. Essa é uma história que se passa no interior da França, né? Também na metade do século XIX, então aqui a gente vai encontrar toda aquela pompa, toda aquela elegância que era comum daquele período, né? E daquela região. E a gente vai ser inserido nesse contexto através do personagem do Charles Bovary. O Charles teve uma história de vida relativamente confortável, né? Ele foi formado na área de saúde. Não fica muito claro e fica difícil até definir o que é que ele trabalhava, com o que é que ele trabalhava, porque eu acho que não existe aqui no Brasil uma categoria profissional equivalente ao que ele fazia lá. Ele não era um médico, mas ele também não era um enfermeiro. Então, assim, ele era um meio termo. Ele era um profissional da área de saúde que cuidava das pessoas daquela região. Logo no início do livro, o Charles se casa e ele leva uma vida bastante comum, sem sobressaltos, sem exageros, até o dia em que ele é chamado para atender um paciente que mora numa vila próxima ao local onde ele morava. E é lá que ele conhece a personagem da Emma. A Emma é filha desse paciente e é ali que começa a se formar o vínculo entre eles dois. A personagem da Emma, que posteriormente vai se transformar na Madame Bovary aqui do título, ela teve uma criação bastante religiosa. Ela viveu muito tempo dentro de um convento, lá ela leu muitos romances, então ela cresceu com uma visão muito romantizada da vida, né? Muito idealizada e orientada pela história daquelas heroínas que ela lia. Então a Emma cresceu querendo para ela a vida que ela lia nos livros, né? Ela tentava e procurava encontrar a felicidade através do amor, ou pelo menos assim ela imaginava. Porque acima de tudo, ela também procurava e queria muito ascender socialmente, né? Ela tinha uma vida simples, uma vida comum, mas ela queria estar cercada de pessoas, de coisas e lugares que atendessem aos desejos dela. O fato é que mais pra frente o Charles fica viúvo e esse interesse dele pela Emma aumenta, e aparentemente esse sentimento ele é mútuo, ele é recíproco. Então os dois se reaproximam, se casam e a Emma assume a sua posição de senhora Bovary, aquilo que ela tanto queria, né? Ela consegue alcançar o que ela queria. Ela tem um bom marido, ela mora no lugar em que ela se sente bem, e principalmente ela consegue ter acesso e participação ativa na alta sociedade da época. Só que com o tempo, tudo aquilo vai perdendo o encanto e o sentido para Emma, né? Ela vai sentir um incômodo, ela vai sentir falta de algo que ela não está encontrando ali. Isso vai fazer com que ela se torne uma pessoa infeliz naquela situação. Já o Charles, ele continua com a rotina muito atribulada de atendimentos dele, né? Ele tem um tempo muito pequeno para ficar com a esposa, mas ele se sente bem naquele contexto. Ele gosta do trabalho que ele faz, ele ama muito a esposa, inclusive em alguns momentos ele se porta de maneira muito complacente e muito permissiva com a Emma. Tanto que por vontade dela, da Emma, eles acabam se mudando para uma outra vila maior do que aquela que eles estavam morando, e é lá que a história vai ganhar os seus desdobramentos mais importantes. A partir de então que a gente vai encontrar na história uma série de acontecimentos que nada mais são do que um eterno sentimento de insatisfação por parte da Emma. Ela deseja algo, ela articula uma forma de alcançar esse objetivo, e quando ela finalmente consegue saciar essa vontade, ela perde o interesse e o estímulo primeiro que ela tinha. Ao longo do livro, a Emma vai ser tomada por algumas paixões, paixões súbitas, paixões avassaladoras que vão desarmar ela por completo. E além desses casos extraconjugais, fica muito notório que a Emma se utiliza dessas pessoas como uma ferramenta para alcançar algo bem maior, que em muitos momentos parece ser realmente algo que tem um tamanho, uma proporção muito mais elevada do que o próprio sentimento que ela afirma ter por essas pessoas. A Emma literalmente usa as pessoas, mas em contrapartida ela também passa pela mesma situação. Essa troca de papéis, essa inversão de lado do jogo é uma coisa que perpassa em vários momentos do livro também.
E são nessas horas em que ela percebe o peso e as consequências das ações que ela toma. A Amy é uma pessoa que ela é extremamente movida pelas ânsias e os desejos que ela cria ao longo do tempo, só que ela não mensura as consequências dos atos dela. E como aquilo foge do controle dela, foge das mãos dela, ela acaba se desmotivando e ela acaba definhando, até que um novo desejo surja e traga para ela de volta aquele sopro de vida que ela precisa para continuar vivendo. Então ela nada mais é do que uma eterna insatisfeita, porque com as experiências dela, ela vai percebendo que aquele mundo ideal que ela tanto sonhava, aquele cenário pintado nos livros que ela lia e que ela tanto buscava, era muito diferente da realidade que ela vivia. O que já remete mais uma vez para a própria representação do livro enquanto um divisor de escrita, de pensamento, de época, por assim dizer. Esse é um livro que fala de interesse, fala de ambição, fala de traição, fala de desejos e fala da forma como as pessoas se utilizam para alcançar as expectativas que elas próprias criam ao longo da vida. Ele vai mostrar também como os nossos impulsos e os nossos atos, quando não pensados, eles podem nos tornar pessoas infelizes, ou o que é pior, podem nos tornar pessoas infelizes e responsáveis pela infelicidade alheia também. Eu já adianto que esse é um texto que não tem uma escrita muito ágil, muito dinâmica, afinal a gente está falando de um livro que tem mais de 150 anos, mas quando eu falo escrita, não estou me referindo apenas à palavra em si, não é que ele tenha um linguajar muito rebuscado, não é nada disso. O texto em si como um todo é que é lento, então aqui as coisas demoram a acontecer. Se você pegar esse livro para ler com pressa ou com ansiedade, você vai acabar ficando frustrado, então você vai acabar abandonando a leitura. Ele é uma obra que pede para ser lido com o tempo, né? E por um longo período de tempo a história vai continuar com você. Ele não é uma leitura confortável, uma leitura agradável. Você tem que estar disposto, você tem que ter tempo e ter paciência para poder acompanhar e absorver na sua completude o que o autor trouxe aqui na história. Eu acho até bem interessante esse exercício, porque é bom quando livros provocam isso na gente, né? Tiram a gente da nossa zona de conforto e faz com que a gente literalmente se mova, né? Que a gente raciocine, pense diferente, saia da caixinha que a gente está acostumado. Eu acho que são coisas que somente livros como esse podem fazer pra gente e com a gente. Bom, então fica aí a dica de um clássicozão com C maiúsculo, então se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Me segue nas redes sociais, a gente pode se encontrar e conversar um pouco mais por lá também. Faz algum comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.